Olá, boa tarde. Aqui é do canal Tua Semente. Meu nome é Adriana. Vim trazer hoje uma leitura de mensagem da espiritualidade com duas opções de montinho: pedra quartzo verde e a pedra quartzo rosa. Se quiser mais um tempinho, fique à vontade. Primeira opção, pedra quartzo verde, e a segunda, quartzo rosa. Se precisar pausar. Tirei aqui alguns oráculos e depois vou complementar a leitura com tarô, New Tarô, com arcanos maiores do tarô negro e mais o Lenormand desse Hannah George, tá? Se precisar eu tiro mais mensagem aqui do Osho, mas deixei aqui separado. Mas vamos começar aqui com esses dois montinhos. Vou deixar o quartzo rosa para depois. E vou começar com quem escolheu a pedra quartzo verde, vou deixar aqui. Pra vocês saberem escolher essa opção. As cartas que saíram, tirei vários oráculos. Esse aqui é o oráculo do Acredite na Sua Magia. Aqui pediu para que a viagem, aqui fala de uma viagem, né, que você já tem todas as respostas. Então aqui, para você compreender, entender, que às vezes a gente fica pesquisando e querendo respostas do tarô, né, querendo ter confirmações, e eu sinto muito que a espiritualidade, ela traz mensagens, informações muito sutis, né, que não vão falar, né, direita ou esquerda, vá ou fique, mas que ela vai trazendo situações para que a gente entenda o nosso caminho. Então aqui fala que você já sabe essa viagem, sobre essa viagem, né? Talvez aqui o mês 7 seja algo importante, né? Aqui o número 34. Então fala que você já sabe, né? Você já tem todas as respostas. Então você precisa confiar, né? Que você já sabe mais ou menos o que fazer, né? Como conversar, como se entender, como conversar com as pessoas que vão estar envolvidas nessa sua viagem, né, de compreender as respostas, de entender aquilo que talvez que você precise organizar para ir nessa viagem aqui, né, mas fala de algo que você já sabe, tá? A segunda carta que saiu foi sobre o potencial. Talvez nessa viagem, aqui eu não sei se a gente vai estar falando sobre amor ou sobre trabalho, aqui me fala algo que você sabe que tem potencial de acontecer e talvez você tenha certeza disso numa viagem. Talvez essa viagem da primeira carta que saiu venha de alguma forma trazer respostas sobre esse potencial, de algo que você sabe que pode nascer ali, né? Pode ser um fruto, né? E que talvez isso aconteça nesse outro lugar, nesse lugar que você vá, que seja distante, né? Aqui tem uma árvore e tem pessoas abraçadas nela, que fala que a árvore lembra. Essa carta aqui me remete não só à ancestralidade, né, a coisa de situações familiares que a gente traz na nossa alma, mas de lembrança dessa família, né? Talvez aqui me veio forte que essa viagem, talvez você vá se conectar com pessoas ou com uma pessoa específica que seja uma pessoa da família de alma, que você não sabe, mas que você vai encontrar ou reencontrar nessa viagem. Então aqui me reforça de que a árvore lembra, tá nela, tá na sua raiz, e como se estivesse dentro da gente também a lembrança quando a gente se conecta com pessoas que a gente tem algo a mais, né? Que tem algo profundo, a gente sente essa conexão. Então aqui parece que você vai estar se conectando a essa ancestralidade de alguma forma a pessoas que remetem à sua família de alma, tá? E a carta que saiu, esse oráculo é lindo. Aqui fala para você dar espaço, para que vocês deem espaço um ao outro, né? Se aqui estivermos falando mesmo de uma conexão amorosa, aqui fala que às vezes esse espaço, né, essas diferenças que acontecem, elas, vamos dizer, se resolvem nesse espaço. Não que nada se resolva sem diálogo, mas às vezes é difícil resolver essas diferenças ali no contato. E quando você dá uma distância, quando você permite, né, que o outro reflita, né, que você também se coloca nessa reflexão, parece que ali, nesse espaço, pode surgir então a possibilidade de uma conversa autêntica, né? E talvez você precise de ajuda terapêutica ou de amigos, ou talvez até da espiritualidade, para que você entenda as questões emocionais que vierem dessa conversa, né, dessa conversa franca. E aí sugere que você, depois dessa conversa, você possa se organizar com essa pessoa. Aqui também fala que talvez você nem precise de uma ajuda de um profissional. Talvez você precise apenas de usar ferramentas melhores para que essa comunicação ela aconteça de forma saudável. Sabe quando a gente costuma dizer,
sei se vocês já puderam ouvir sobre comunicação violenta. Quando eu tô ali, aparentemente disponível para conversar, mas na verdade eu tô agredindo o outro. Exemplo, ué, mas você não falou que isso ia se resolver? Eu estou de alguma forma colocando peso no outro daquilo que ele falou e que não tenha conseguido resolver. Mas se eu colocar assim, em vez de eu falar sobre o outro, eu falo sobre o que eu sinto, a conversa flui sem culpas. Se eu falar assim, eu fiquei muito triste com algumas promessas que aconteceram na nossa relação e que não, né, se realizaram na prática. É diferente de falar assim, você disse que ia fazer isso, do que eu falar assim, poxa, eu fiquei triste de algumas coisas que nós conversamos não terem se realizado. E aí o outro tem espaço, inclusive nessa conversa, para sentir menos culpado e conseguir então trazer todas as ponderações e todos os conflitos que talvez essa pessoa tenha vivido e que não tenha conseguido conversar. Então esse dê espaço ao outro para que essas conversas, esses diálogos possam vir de uma forma mais natural. Então não adianta forçar a barra, né, de coisas acontecerem, porque talvez vocês não estejam prontos nesse momento, mas há um potencial aqui dessa resolução. E talvez ou isso vai se concretizar nessa viagem, ou talvez nessa viagem você vá poder encontrar essas pessoas, então vocês conversarem a respeito de tudo isso, tá? Vou tirar aqui primeiro a carta de um arcano maior, para saber sobre o que a gente vai estar falando, as emoções gerais dessa tua conversa, né? Aqui saiu eremita. Aqui me parece realmente a importância desse distanciamento, desse silêncio entre vocês, aí dependendo da relação que vocês estão tendo e de quando você encontrar essa leitura, aqui pode ser que já tenha passado essa fase de eremita e agora vocês possam se encontrar nessa viagem para ter essa conversa. Ou talvez vocês estejam ainda nesse modo eremita, mas que isso vai passar. Então é necessário que esse espaço, né, você aproveite e se conecte com você, se conecte com essa voz interna, com as suas necessidades, com aquilo que você precisa fazer, né? Talvez com coisas que você pode realizar enquanto, vamos dizer assim, a relação não está fluindo. Como você pode cuidar de si, da sua casa, das suas coisas, né? É como se você agora estivesse recebendo um espaço da espiritualidade para lidar com as suas coisas, se organizar, sem pensar no outro. Porque aqui você está tendo esse espaço, vamos dizer assim, como se fossem umas férias dessa situação, que tem potencial de se resolver. Mas ela vai se resolver nesse espaço, nesse tempo que vocês se derem. Por isso que às vezes, quando a gente está bem com a gente, e a gente permite que o outro se afaste da gente, para ter um pensamento melhor, para ter um entendimento melhor sobre a situação, e eu não fico desesperado como se aquele espaço fosse que a relação vai acabar, e pode até acabar, mas aqui me parece que tem o potencial de uma resolução. E quando você está desesperado, você não consegue ver isso. Por isso é importante trabalhar, enquanto você está numa situação, numa relação, que você possa trabalhar o seu momento sozinho, que você possa trabalhar as suas outras questões da sua vida, além dessa que, vamos dizer, se for um romance. Você está mantendo amigos por perto, você está lidando com as situações do seu trabalho que aparecem, você está cuidando das suas finanças, da sua casa, da sua alimentação, do seu corpo. Então tem muitas coisas para além da relação que você pode cuidar. E isso te dá força e te tira o foco da relação. A relação, imaginando que a nossa vida fosse a nossa mão, a relação é só uma parte dela. Aqui está o meu trabalho, aqui está minha família e amigos, aqui está o meu lado profissional, aqui está o meu corpo e a minha mente. Então tem várias coisas para lidar além da relação. E se eu fico focada nisso, eu não consigo dar prosseguimento às outras áreas da minha vida. E elas ficam estagnadas. Então eu preciso entender aqui que olhar para isso agora e deixar o outro ficar no silêncio, e eu também me permitir ficar nesse silêncio cuidando da minha vida, isso vai ter mais potencial de resolver do que eu estando ali. E aí, não vai conversar não? E aí, já pensou? E aí, a gente vai se encontrar quando? Isso não é o que a espiritualidade está trazendo agora para essa situação de vocês, tá? Então eu vou tirar aqui 4 cartas desse tarô para a gente ver o que essas cartas podem agregar, né, nessa mensagem. Aqui parece realmente que 2 pessoas vão se encontrar. Vamos ver se o cunho realmente é profissional ou se é amoroso, né? 4 cartas. A carta 5 de copas, a carta 7 de espadas, a carta 8 de ouros, a carta da imperatriz e a carta do mago.
mago. No fundo do deck a carta, a roda da fortuna. Aqui, o que não está sendo visto por vocês é que esse momento agora, ele vai ser uma mudança de ciclo muito grande, né? Aqui, alguma coisa vai acontecer que você vai sentir esse clique, essa mudança de rota, como se você viesse numa energia e agora a espiritualidade vai te trazer uma outra energia, como se fosse um renascimento. Talvez por isso é que essa conversa vai existir, porque de alguma forma vocês vão estar passando por uma fase diferente, né? Essa relação ou que é amorosa ou que é profissional, isso vai estar de alguma forma se transformando e você vai sentir que isso vai trazer um momento diferente para vocês, tá? Aqui me vem o seguinte, existe realmente um afastamento aqui, essa carta 5 de copas, nessa energia, vem me trazer algo de que o que está vivendo aqui é alguém chorando, né, por aquilo que não aconteceu. Ou não aconteceu do jeito que você queria, ou não aconteceu da forma que você queria. Aqui algo que é uma lamentação, né? Essa carta 5 de copas, ela traz uma energia de algum arrependimento e tristeza pela forma que as coisas aconteceram, tá? Carta 7 de espadas, ela já traz uma energia diferente. Ela vem falar de alguma ilusão, de alguma... Alguém aqui, não, inclusive essa pessoa, né, não sei se é um homem ou uma mulher, ele está roubando, parece que está roubando essas espadas. Houve aqui uma desonestidade. Então talvez essa tristeza e arrependimento aqui, porque alguém não foi honesto. Seja você sofrendo porque alguém não foi honesto com você, ou essa própria pessoa se culpando pela desonestidade, né? Vamos imaginar aqui um cenário amoroso, vamos dizer que essa pessoa tenha se relacionado com você e não tenha te falado que ela tinha uma outra pessoa. E isso talvez tenha vindo à tona. Então acredito muito que isso tenha trazido essa sensação de que fui traído. E essa alimentação, essa tristeza é por isso, né? Só que a carta 8 de ouros, ela vem me dizer que isso tudo gerou um aprendizado muito grande, seja para você ou para outra pessoa, isso gerou um aprendizado, né? De que eu não devo ir por esse caminho, ou que talvez eu tenha que mudar os meus padrões, talvez essa roda da fortuna esteja falando dessa mudança de padrões, da forma de se relacionar, talvez aqui alguém tenha aprendido a se relacionar dessa forma, né? Infeliz, vamos dizer assim, mas que fala muito sobre a forma que ela viu o amor, que ela viu as pessoas que cuidaram dela, como elas se relacionavam. A gente cresce vendo os nossos familiares. E essas formas que eles se relacionam viram referências pra gente. Viram entendimentos e é como se fosse assim, ensinamentos ali que eu estou vendo no dia a dia de como isso funciona. E às vezes, mesmo que isso seja ruim, é a forma que eu entendi. Então a pessoa achava que, por exemplo, não existe uma relação sem alguém trair. Não existe isso. E aí ela tenha enganado e depois tenha se arrependido, mas houve um aprendizado aqui. Então essa fase agora, a roda da fortuna vem me dizendo que esse ciclo, ele após esse tipo de conduta. Isso fica para trás, porque houve aqui esse aprendizado, né? E a imperatriz quando você, ou a pessoa, né, aqui dependendo com o que eu estiver falando, aqui a pessoa que sofreu, que estava, vamos dizer assim, que foi vítima dessa situação, ela descobriu que existia uma escolha. Ela é uma pessoa que se nutre, que se valoriza. Então ela entendeu que não precisava ficar ali nesse cenário que mesmo amando não estava confortável para ela, né? Para essa pessoa. Então aqui essa pessoa se tirou desse cenário de mentira, de desonestidade. Ela entendeu que o outro estava lidando com próprias crenças, própria forma de se relacionar, que isso não cabia a ela. Ela merecia mais. E aí ela também aprendeu, né? Lembra? E aí ela sai dessa relação, não porque ela não amava, mas porque ela via que isso que era dado para ela era pouco. Era um lugar apertado, como se ela tivesse recebido um sapato que não era o número dela, era um número menor. E ela estava usando aquele sapato, machucando, ferindo, causando bolhas, apertando, né? E aí ela fala, não preciso ficar aqui. E aí ela entendeu que ela tinha ferramentas nessa relação de sair desse cenário, né? A carta do mago fala sobre essa possibilidade de se fazer o que quiser, porque você tem as ferramentas. Aqui a pessoa que se descobriu imperatriz, ela sabia que podia então organizar, eu vou tirar mais uma carta aqui, organizar esse cenário de uma outra forma que não estava bom para ela. Mas ela pensou, poxa, eu não preciso ficar aqui.
Tá, se não tá bom, por que eu tô aqui então? E ela se retira disso, né? Entendendo que mesmo que o outro ofereça pouco para ela não é obrigada a aceitar. E aí ela sai dessa fase, deixando isso para trás, porque carta 10 de espadas é a última carta, né? Desse ciclo, desse aprendizado, dessa andança do tarô. E depois dela, você já entende, já compreende que isso aqui também é uma escolha. Eu não consigo entender e nem controlar o que o outro me faz, mas eu consigo perceber que levantar daqui só cabe a mim. E foi o que essa imperatriz descobriu. E aqui não estou falando de sexo, né, de gênero, estou falando de energia. Então, essa imperatriz descobriu que, apesar de o outro que ela amava ter causado isso a ela tinha ferramentas, condições de se nutrir, porque ela faz isso com todo mundo, mas também com ela, de sair desse cenário, porque ela aprendeu, tanto a outra pessoa aprendeu que não se deve agir assim, quanto essa própria pessoa entendeu que já que eu gosto e o outro não está me oferecendo aquilo que eu mereço, eu vou embora. Olha o que está no fundo do deck, 2 de copas. Realmente, estamos falando sobre uma conexão grande e profunda entre duas pessoas. E essas conexões têm muito aprendizado. Elas têm aprendizado de entender várias coisas que acontecem que talvez numa situação, uma relação kármica, você não tivesse, né? Aqui, essa atitude do outro mexe tão profundamente com você que te traz transformações muito profundas. Então, essa carta vem me lembrar que essas conexões, elas não estão apenas para a relação. A relação acontece, vamos dizer assim, como meio, né, para que essas pessoas aprendam. Então, que é preciso entender que, apesar da profundidade, do amor, dessa conexão, as duas pessoas aqui estavam aprendendo e elas iriam espelhar, porque estavam no contrato de almas delas, né? Que elas iriam se espelhar. Uma ia ser traída e a outra, porque entendeu a lição da traição, teria que se retirar disso. Não foi por falta de amor, foi porque ela se amava, ela se nutria e sabia que levantar desse chão só dependia dela, não dependia do outro. O outro estava lidando com a sua forma de se relacionar que não era saudável, que era a partir da forma que ele viu a vida, da experiência, das relações que essa pessoa teve, né? Essa deslealdade dessa pessoa. Então aqui você entendeu isso e transformou esse cenário, entendendo que essa conexão profunda e de almas te trouxe um aprendizado muito grande, né? Aqui tem embaixo a carta do julgamento. Talvez estejamos falando de pessoas que vão se reaproximar, né? Pessoas do passado. A carta do julgamento traz essa energia de algo do passado. Então, aqui me fala de pessoas que você já teve, né? Essa conexão de almas, é uma pessoa que está na sua vida, e mesmo que vocês não estejam juntos agora por conta dessa separação, isso de alguma forma tem como se resolver. Nessa viagem, nessa tal viagem que saiu aqui, né? Nesse potencial que tem de vocês resolverem essas coisas na viagem, mas que esse tempo que vocês estão passando separados vai ser importante. A partir desse tempo, da saudade e do pensamento que vai ser digerido aqui entre vocês vão poder se reconectar de novo e mudar isso, né? E transformar esse cenário, né, que era um cenário de que alguém estava ofertando menos que o outro merecia, mas não porque não amava, porque não tinha condições, não tinha ferramentas, né, para lidar com isso. Por exemplo, a carta 7 de espadas, ela está em cima da carta do mago, né? O quanto essa pessoa entendeu que ela tem também ferramentas, essa pessoa que traiu, né, ou que mentiu, ou que não contou algo, ela entendeu que ela tem ferramentas para agir diferente, inclusive parece a mesma pessoa, só que num cenário diferente, tá vendo? Ela aprendeu a não precisar fazer mais isso. Ela entendeu que isso aqui era algo que não reflete quem ela pode ser, né? Muito interessante essa leitura. Eu vou tirar agora 3 cartas do Lenormand. A primeira que sai foi a carta da carta. Aqui vai haver uma comunicação. No fundo do deck, a carta do pássaro, né? Aqui a carta, na verdade, essa carta é a carta da cegonha. A carta da carta falando sobre essa comunicação que essa pessoa que traiu vai trazer. Aqui vai ser necessário um perdão entre vocês, né? Aqui essa carta da morte, como se vocês, para se conectarem de novo, precisassem olhar para isso de uma nova forma, transformando completamente. Não vai dar para voltar e falar para o outro assim, nossa, a culpa foi sua. Aqui a cama me lembra dessa coisa
muito pessoal, muito íntima, né? Talvez aqui o sexo era algo importante na relação de vocês, era algo que tinha um peso importante, né? Então aqui vocês vão precisar fazer, né, um luto sobre essa forma que vocês tinham de compartilhar o amor, para que isso se renasça, para que isso comece de uma nova forma transformada. A cegonha traz a mudança e a renovação. Então isso só vai trazer, só vai vir para vocês a partir desse luto, a partir dessas transformações, que vocês permitem que o outro se modifique, né? Permite que o outro se coloque num cenário diferente, se perdoe também, né? Entendendo que aquilo não era pessoal, aquilo não era sobre você. E aí esse vínculo familiar e íntimo, talvez vocês consigam resolver isso depois de uma noite de amor. Uma coisa que eu tenho lido é que os casais e a forma que esses casais se colocam é muito diferente. Uns vão ter o diálogo como maior, a coisa mais pesada e base, como a base da relação. Outros vão ter isso na intimidade, né, naquele momento ali, só de vocês. Ali vocês vão ter abertura para falar sobre tudo o que aconteceu, vocês vão poder se reconectar. Talvez essas pessoas se reconectem a partir dessa intimidade. Então, não ache que é só isso que essa pessoa quer. É a partir dali, desse encontro que talvez vai acontecer nessa viagem, nesse encontro pessoal, vocês vão ter intimidade e espaço para conversar a respeito de tudo o que aconteceu, tá? Porque houve assim uma mudança, houve aprendizado, tanto seu quanto da outra pessoa, porque essa é uma conexão muito forte, uma conexão que é tão profunda que precisou trazer todas essas situações para que vocês aprendessem as lições que ela veio trazendo. As alianças aqui estão juntas, né? Como se vocês não conseguissem se separar desse distanciamento. Muito bonita essa leitura. Eu vou agora arrumar a mesa para trazer quem quer ficar no grupinho 2, que foi a Pedra Quartzo Rosa. Espero que essa leitura tenha de alguma forma trazido um entendimento para a sua vida, para a sua jornada, para essa relação, e que tudo se resolva, tá bem? Deixo um grande beijo para vocês, queridos, e até a próxima. Continuando aqui agora, quem escolheu segundo grupinho, Pedra Quartzo Rosa, vou deixar aqui. Tirei alguns oráculos. Aqui tá falando, essa imagem primeiro é linda, né? Aqui fala de alguém que tá, como se essa pessoa estivesse voltando para casa, né? E só que aqui ela também tá, vamos dizer assim, nessa porta indo para um encontro. Então aqui, eu não sei se tem a ver com alguma coisa amorosa, mas como se tivesse alguém regressando para casa, essa mulher tivesse na porta esperando essa pessoa, né, com uma xícara de café ali, esperando alguém retornar para casa. E aí tem a ver com esse encontro, né? Aqui também fala, talvez haja uma comunicação sobre esse retorno. E essa mulher vai receber essa comunicação que tem alguém voltando para casa, para o encontro. Essa outra linda, eu amo esse oráculo falando que você é incrível, para você acreditar nisso, independente do retorno que você tenha, do feedback que você tenha das pessoas, sabendo que o que você vem aqui fazer nesse mundo, só você veio fazer, né? Bom, é importante a gente lembrar o quanto os relacionamentos, independente do que eles acontecem fora, aquele que vai determinar, vamos dizer assim, aquilo que eu vivo é o relacionamento que eu tenho comigo mesma. Então é importante você cuidar dessa relação, de você elogiar a si mesmo, né, de você compartilhar o que você é, aquilo que você tem orgulho, as suas preferências, aquilo que você ama, né? De alguma forma sentindo essa alegria. E essa, vamos dizer assim, essa alegria ela vai ser tão contagiante que você vai ajudar outras pessoas nesse caminho a também mudarem seus próprios pensamentos sobre si, né? E em vez de a gente enxergar que o copo está meio vazio, a gente vai pensar e lembrar do quanto nós somos únicos aqui, do quanto nós somos especiais. E a pessoa vai pensar também, sou tão incrível quanto essa pessoa. Então compartilhe as coisas que você ama, que você gosta. Compartilhe, inclusive, as suas vulnerabilidades. Aqui, de alguma forma, você vai ajudar outras pessoas a encontrarem esse caminho, né?
Aqui falando sobre felicidade, sobre alegria. Aqui também me reforça a energia de que talvez estejamos falando de uma conexão. Os golfinhos trazem essa conexão de almas, né? Então, aqui parece que essa mulher está esperando essa pessoa. As duas leituras estão falando sobre isso, depois de você sentir no coração, ver se a primeira ressoa. Aqui essa mulher está esperando, né, essa conexão de almas dela voltar para casa, regressar para casa. Aqui está falando sobre a visão, né? Às vezes a gente precisa de confirmações de fora, mas a gente sabe internamente o que a gente viu, o que a gente sentiu. Às vezes não olhando com esses olhos, mas de um olho espiritual, né? Como se eu estivesse naquele momento fechando os meus olhos para olhar de fato, né? De enxergar de fato aquilo que está se mostrando na minha frente aqui. Parece os olhos de um unicórnio, né? Quão mágico, né, seria esse ser e a forma que ele enxerga a vida. Então, que você acredite nesses olhos que você está enxergando, como se você tivesse descrente daquilo que você vê. Mas o que você vê é a sua alma chamando, né? Dizendo que talvez você esteja sentindo a aproximação dessa pessoa que volta para casa e que você tenha medo, talvez. Essa mulher está aqui, ela está bonita, mas ela está descalça. Não sei se você tem alguma preocupação de como essa pessoa te encontraria. Então aqui é para lembrar o quanto você é incrível, o quanto você é especial. E o que você veio fazer aqui é tão importante, tão único, que ninguém poderia mais desempenhar esse papel. Vou tirar aqui uma carta de arcano maior desse tarô negro. A gente vê sobre a energia. Aqui a carta da temperança. Talvez essa espera esteja sendo demorada, né? Não sabe quanto tempo essa pessoa tá ali. E você tem medo que o café possa esfriar. Mas esse café nunca esfria. Porque essas conexões de almas, elas são... inclusive o tempo que elas aparecem, né? O momento exato já está marcado, né, no livro da vida. E aqui você precisa cuidar dessa paciência, dessa espera, de ser feliz, de lembrar o quanto é incrível nessa espera, de ser feliz mesmo, da alegria, né? De se sentir feliz, apesar de ainda não estar ao lado de quem você quer, ao lado de quem você ama, ao se lembrar que a possibilidade de ser feliz e alegre está aqui disponível a todos nós, né? Vou tirar aqui 4 cartas do Tarot New. Depois mais algumas cartas do Lenormand. E se eu sentir ainda que falta mais, vou tirar o Tarot do Osho. Senão essas cartas vão trazer as informações que a gente precisa. Quatro cartas. Caiu a carta 10 de espadas. Essa carta estava na leitura anterior. Carta da força. Carta do diabo. Carta cavaleiro de espadas. E a carta do 7 de ouros. No fundo do deck, a carta do mago. Essa carta também saiu na leitura anterior. Pode ser que estejam conectadas, né? Que tem aqui informações de uma pessoa e na outra tem de outra. Você sentir de assistir. Vamos lá, o que você não está percebendo aqui nesse momento é que o cenário, ele pode ser alterado, né? O cenário pode ser mudado, né? Que os apegos, né? E todas essas crenças que às vezes a gente tem com relação a uma conexão, que talvez nos tragam sofrimento, às vezes tem muito a ver com o nosso ego, né? Com aquelas crenças que nos deixam aprisionadas a determinadas dinâmicas, de eu achar também que o outro pode fazer com que eu me sinta da mesma forma com que outras pessoas fizeram. Só que esses medos, esses aprisionamentos internos que tem a ver com a nossa mente, né, tem a ver com esse ego frágil que a gente às vezes tenta defender e acaba sabotando relações maravilhosas, mas que eu posso me desvencilhar. Tanto a carta do mago fala que eu tenho esse poder, quanto a carta do diabo fala que são correntes que eu posso me livrar. Aqui não tem nada que me impeça de sair dessa crença, desse medo, dessa limitação que eu esteja sentindo, para que eu possa me locomover na direção de alguém. Ou talvez essa pessoa se locomover na sua direção. Talvez essa pessoa possa vir até você, né? Talvez essa pessoa
tenha que vir de outro lugar para te encontrar, para estar com você. Inclusive a primeira carta falava de alguém chegando. Então essa carta também, ela vem trazer uma energia, né? E pode ser algo que também esteja na sua mente, mas ela vem trazer energia de alguém que toma uma decisão e vem de forma impetuosa até você, né? Talvez com impaciência por conta desse tempo, dessa demora, né? E aí, aqui pra mim, eu sempre vejo essa pessoa como se ela estivesse colhendo, né? Essa carta 6 de ouros, 7 de ouros, desculpa, ela demonstra alguém colhendo os próprios frutos, né? E essa carta traz essa energia de que houve aqui uma paciência, houve um investimento nessa relação. E aí, quando você sabe que essa pessoa está retornando, você tem que lembrar o quanto você é incrível, que você manifestou. Então aqui fala como se fosse algo de manifestação, de paciência, de alguém que investiu, mas que houve um trabalho árduo aqui, né, dessa pessoa trabalhar em questões dela, né, nas próprias questões de entender, eu vou tirar também mais uma carta, de entender os seus processos, de entender o ego que às vezes de alguma forma sabotava isso, pode ter atrasado também essa relação, você a outra pessoa possa ter atrasado essa relação por conta de medos, de aprisionamentos. Outra carta de espadas, né? A carta 7 de espadas, essa carta também saiu na leitura anterior, elas com certeza estão conectadas. No fundo do deck, a carta Rei de Espadas. Essa pessoa teve uma evolução de cavaleiro para rei. Então, talvez essa imaturidade possa ter causado alguma dificuldade, né, nessa situação, porque às vezes quando as pessoas estão à distância, há muita dificuldade, né, de conversa, a falta de estar perto às vezes dificulta todo o entendimento, porque tem vezes que as relações, elas não precisam de conversa, elas precisam de um toque, de um abraço, de olhar para o outro, aquele olhar, né, aquilo que eu estou enxergando naquele momento, me dizer tudo. Então aqui, talvez a imaturidade dessa pessoa de lidar com essa relação à distância também tenha trazido dor, né? Só que tanto você quanto essa pessoa não viam que vocês tinham capacidade de alterar isso. E mesmo que naquele momento vocês tivessem se sentido derrotados, né? Tipo, não vendo condições para vocês mudarem isso, foi necessário trabalhar, né, no ego, na vontade de ir embora, na vontade de falar assim, então deixa pra lá, né, de você começar, inclusive, às vezes, uma outra relação, né? Teve que cuidar disso, como se estivesse fazendo um esforço de se conter, de conter certas impulsividades, porque sabia que, de certa forma, isso poderia falar sobre esses medos, falar sobre essas crenças e coisas que talvez deixassem vocês numa situação pior, né? Aqui, quando há uma conexão dessa de almas, né? Alguém ligou aqui. Quando há uma conexão de almas, existem muitos gatilhos. O outro espelha em mim exatamente aquilo que é mais profundo, que estava escondido, que eu preciso resolver. E aí imagina o quanto isso é uma sensação de que é intransponível isso. Eu não vou conseguir me libertar, mas aqui, tá vendo? Não tem nada que esteja te mantendo ali. Então são realmente medos que a relação não vai dar certo, porque a relação é à distância. E aí a desonestidade aqui me vem como algo interno, de autossabotagem, tanto de você para outra pessoa, quanto da outra pessoa para você. Então houve uma sabotagem aqui de vocês dois, né, que impediu que vocês colhessem esses frutos. Só que agora, todo esse processo de aprendizado, esse trabalho árduo que vocês tiveram, porque para ter esses frutos foi necessário plantar uma semente, né? Eu falo isso muito nos vídeos, fazendo associação das nossas sementes com relação aos nossos aprendizados. Às vezes eu quero me curar de algo, só que eu não dou o tempo necessário para esse amadurecimento meu com relação a essa situação. E aí imagina, até chegar a essa altura, essa pequena árvore, até a pessoa poder colher os frutos, olha quanto trabalho investido aqui. Então eu preciso ter paciência com esse processo, comigo, com tudo que está acontecendo, né? Para então fazer esse movimento. Então a outra pessoa já se sente agora madura para vir na sua direção, né? Para trazer uma mensagem, dizer que talvez esteja voltando para casa, para você esperar essa pessoa, tipo, põe um café, porque eu estou chegando aí rápido. Então aqui me vê agora uma sensação de que isso vai ser rápido, porque talvez já tenha esperado muito tempo, talvez essa espera
tenha sido longa demais. Talvez a paciência que você precisou ter ao longo desse processo tenha te trazido os entendimentos, tenha te trazido os esclarecimentos, tudo que você precisava crescer para poder então estar diante dessa pessoa e de fato viver, né, essa emoção. Mas você está vendo, e não com seus olhos, né? Talvez esteja sendo, tanto você quanto a outra pessoa estejam sendo guiados para essa verdade, né? Que vocês precisam estar juntos, precisam se tocarem, né? Precisam deixar para trás tudo que não funcionou, todas as dores, todo o aprisionamento, o ego, para que vocês possam hoje poder colher isso aqui, né? Eu senti de tirar uma carta de conselho, mas antes eu vou tirar 3 cartas do Lenormand. A carta do caixão também saiu na leitura anterior. A carta do mercado. Essa carta sempre me lembra de alguém que está trabalhando muito, que está se dedicando à vida profissional. Talvez por isso essa pessoa não pudesse estar com você. Isso tem saído, né, nas últimas leituras. E a carta da chave. Então essa distância entre vocês, no fundo do deck, de novo a carta da cegonha. Também saiu na leitura anterior, inclusive nessa mesma situação, no fundo do deck. O que você não está vendo é que essa aproximação vai trazer uma mudança significativa na vida de vocês. Isso vai mudar todo o cenário. E aqui você vai ter a chave para aceitar isso. Se essa pessoa vai te trazer essa comunicação, como apareceu aqui, esse pássaro vindo trazer essa informação para essa mulher, talvez você você possa decidir. Mas essa pessoa vai te trazer a chave. Você que vai escolher se você coloca ela na porta e gira para abrir essa porta para vocês viverem essa nova fase, porque foi necessário sim, ou está sendo necessário, ou vai ser quando essa pessoa se aproximar, que vocês olhem para essa relação de uma nova forma, que vocês não tragam para esse novo momento situações do passado, que vocês possam ver isso de uma forma assim, enterramos o que ficou para trás, e agora os ventos do que estava para vir, de mudança, está sendo aqui, falado para vocês nessa carta. Mas de alguma forma eu vou tirar aqui, de qualquer forma eu vou tirar aqui uma carta do tarô do Osho. Não senti necessidade na primeira leitura, estava bem mais simples, mas eu acho que independente das leituras estão conectadas. Vamos ver aqui. A carta do domínio das emoções. Essa carta me lembrou quando saiu essa carta da força, né? Alguém também pode ter se segurado por muito tempo, né, sobre esse amor. E aqui fala que esse domínio das emoções, olha como é que a pessoa tá, né? Quando você tem domínio das emoções e todo o sentimento, eu acredito que tem 2 lados. Que tenha um lado de... talvez essa comunicação chegue agora. Aqui, carta número 35, talvez, ainda chegue em agosto, né? Hoje já é dia 27. Pode ser que essa mensagem, essa informação chegue para você ainda no mês de agosto. Mas esse domínio, né, das emoções, como todos os sentimentos, tem 2 lados. Se eu pensar assim, que uma pessoa é teimosa, no lado sombra, no lado luz, essa pessoa é determinada. Aqui, o domínio das emoções do lado ruim é eu permitir que meu ego fale por mim e não procurar o outro por orgulho. O lado positivo é eu não me deixo mais levar pelo que tem externo, pelo sentimento. Eu consigo focar naquilo que eu preciso, né? E não ser tão emocional. Então, todos os sentimentos têm um lado luz e sombra. Então, aqui me fala que esse domínio das emoções foi necessário durante todo esse tempo, inclusive é reforçado para mim na temperança, da paciência, foi necessário. Essa relação pediu a vocês um controle das emoções muito grande, tanto no tempo esperado, quanto para controlar tudo aquilo que queria ser dito, resolvido, falado. Não dá nem tempo de brigar, né? Quando está distante, nem brigar você pode direito, né? O outro sai do telefone, a mensagem deixa de ser enviada e você fica com aquele assunto engasgado. Então, foi necessário durante esse tempo, essa distância, vocês controlarem suas emoções para que essa relação ainda então estivesse aqui viva no coração de vocês. Mas que há sim uma possibilidade, né? E apesar de todas as cartas que saíram de toda essa tribulação, essas 2 cartas para mim foram fundamentais, né? Para falar da conexão e para falar que é essa espera. Tem alguém esperando com café quente.
Tem alguém ainda dizendo que essa relação, que esse sentimento ainda está aqui, vivo, né? E que para que vocês estejam juntos, vocês vão precisar, né, abrir essa possibilidade, abrir essa nova versão de vocês. E aí é uma escolha, né? Uma escolha de cada um, com base naquilo que sustenta, que quer. Tudo tem a ver com aquilo que a gente sustenta. Eu desejo que de alguma forma vocês consigam se resolver, né? Consigam estarem juntos. E vejo vocês aqui na próxima. Desejo sorte e sabedoria nessa conversa também. Um grande beijo. Até a próxima.